Oi, gente, voltei, tudo certo por aí? Por aqui, tudo certo. Então, se prepara que hoje nós vamos ter um lindo pesadelo. Eu me chamo Alexa e sejam bem-vindos a mais um episódiozinho neste canal. Gente, hoje nós vamos continuar com a nossa saga do sorteio das dolls de filmes de terror clássico, né? E a gente ainda tem grandes nomes de peso, tá? A gente tem o Jason, o Fred Krueger e o Ghostface. Qual será o de hoje? Com certeza vocês já sabem porque vocês já viram a thumbnail, né? Mas enfim. Eu tô muito empolgada e eu vou te falar que ficou assim uma senhora super classuda. Eu acho que vocês vão gostar, viu? Mas enfim, bora lá pra lojinha pra gente começar esse rolê. Gente, aqui na lojinha eu vou usar minhas tintas acrílicas, vou usar meu bom e velho biscuit e meus paninhos também, né, gente? Não vou usar lápis de cor esse episódio, porque o rosto dela vai ser diferente. É uma movimentação mais diferenciada, entendeu? Vocês vão entender melhor na hora que começar. Bora lá começar. E agora, Divas do Terror. Bom, meus amores, vamos continuar nossa saga do sorteio pra gente ver quem vai ser nossa próxima diva. E a gente ainda tem mais 3 nomes de peso. Eu trouxe meu saquinho de bruxa pra gente poder fazer esse sorteio. Nós temos o Jason e temos nosso Fred Krueger. Temos Ghostface. Temos esses 3 nomes de peso no nosso saquinho da bruxa. Vou colocar aqui dentro. Vamos misturarzinho. Meu Deus. E vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Peguei um papelzinho. Ai, meu Deus, estão preparados? Abrimos a primeira dobrinha e abrimos a segunda. Fred Krueger! Amo, gente. Não, sério, eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas eu amei muito. Inclusive, eu amei porque eu ganhei um saco de tecido novo que minha mãe trouxe pra mim. Gente, tem muito tecido lindo. E, ai, já quero usar todos. E com o Fred vai ser babado. Bom, temos elementos bem interessantes pra colocar aqui no Fred, que é luvas com garras, rosto queimado, chapéuzinho e um pullover babadeiro. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer disso, né, meus amores? Tô apreensiva. Então sobrou esses 2 nomes aqui que eu vou guardar pro próximo episódio, que é o Ghostface e o Jason. Gente, vamos ver quem que vai ser a próxima diva. Mas no episódio de hoje vai ser o Fredzinho e eu já estou empolgada. Vamos lá pegar essa doll. Bom, meus amores, já escolhi minha doll. Essa doll aqui, eu peguei ela já há um tempinho. Na verdade, ela tá aqui parada há um tempo, porque ela tem essa marca aqui no corpo que eu não consegui tirar. Eu não sei o que que é, gente. Não sei se é queimadura, não sei se é cola. Eu já lavei com água quente, já esfreguei, já passei acetona, não sai nem a pau, não sei o que que é isso. E também, ela tá sem os dedinhos, tá vendo? Que ela tá com essa mão bem comida, né? Ela também tem esse furinho aqui na testa, gente, que eu não consigo tampar com nada isso daqui. Parece que furaram com agulha aqui, gente, que é bem fininhozinho. E ela tá meio queimada aqui, as pernas dela também tá bem arranhadinha. Enfim, ela tá toda lascada. Nisso que ela tá toda lascada, eu falei assim, bom, acho que é uma boa oportunidade dela brilhar agora, porque a gente vai usar tudo isso a favor dessa gatinha. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu pensei aqui já na minha cabeça? Eu tenho um tecido aqui que ele é todo rendado, ele é preto e vermelho, preto e vermelho. Apesar do pullover do Fred ser verde e vermelho, né? Um verde escuro e vermelho. Mas, tô pensando em fazer umas rendas e tudo mais, não sei ainda. Vou pensar melhor. Não sei se eu desenho um croquisinho, porque eu já tô meio que com a ideia na cabeça, mas só falta um empurrãozinho. Em quesito de aparência, gente, eu quero deixar ela numa vibes meio Cynthia, assim, sabe? A boneca da Angélica, dos anjinhos. Quero deixar, tipo, uns pedaços de cabelo numa parte, pedaços de cabelo em outro. E fazer esse rostão deformado. Pra isso eu vou usar a tesoura pra cortar uns pedaços desse cabelo. Vamos ver no que vai dar, né, gente? Vou fazer esse rosto com biscuit, pro babado ficar assim, sabe? Tenebroso. Vamos ver, né? Mais fácil eu ir fazendo falando do que ficar só falando. Então, peraí.
Amores, já fiz o corte da nossa diva. Já fiz o corte da nossa diva. Ficou uma coisa assim, mais anos 80, mais Cyndi Lauper. Uma coisa assim, mais pica-pau, mais futurista mesmo, né? E aí, quem eu tava falando pra vocês, eu quis pegar de referência a Cynthia, que é a boneca da Angélica dos Anjinhos, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Dá esse ar de como se tivesse queimado essa parte aqui da cabeça dela também. E aí, o que acontece? Eu quero fazer o rosto dela bem deformadão, meio na pegada do Convenção das Bruxas. Sabe, fazer uma cara bem feia e bem maquiada, assim. Ai, vai ficar tudo, gente. Eu quero essa vibe pra nossa Freda Gruga. Mas, outra coisa que eu queria dizer, aqui agora é um protesto, gente. Protesto. Protesto por quê? Para os brechós. Brechós, vamos vender Barbie de cabelo escuro, por favor? Um castanho, um preto, uma ruiva. Só tem Barbie loira, gente, entendeu? Essas Barbies que eu tô fazendo aqui, pra fazer os clássicos do terror, todas elas são loiras. Vocês viram no vídeo, né? Tem poucas que tem o cabelo. Tem aquela da Disney, que é cabeçuda, que tem o cabelo marrom. E a Mari, que tem 3 fiapos na cabeça, porque aqui atrás é tudo aberto, né? E que ela é ruiva. Mas assim, de resto, todas as outras Barbies, tudo loira. Sabe? Vamos querer tá vendendo, né? Vamos... É isso, gente. Esse é o meu protesto de hoje para os brechós vender outras Barbies, né? Barbie preta, Barbie ruiva, asiática, morena, né? Indiana também, porque tá difícil de encontrar essas variedades de doll em brechó. É só Barbie loira, Barbie básica, mili e assim por diante. Difícil, porque eu tô querendo fazer a caixa do Rainha dos Condenados. Vocês vivem me pedindo ela, vira e mexe nos vídeos, eu sempre pego um comentário, vocês falam assim, ai, faz a caixa do Rainha dos Condenados, que não sei o que lá. Gente, eu quero muito fazer, mas tá muito difícil de achar uma Barbie na mesma tonalidade dela pra mim poder fazer e com cabelo escuro também. Ai, tá assim, ó, um caos. Mas a gente faz com o que a gente tem, e a gente tá tendo agora aqui a nossa Freda Gruga, e nós vamos dar um jeito nessa Dolly. Nessa mãozinha lascada, eu vou colocar a luva, né? Então, acho que a luva é desse lado. Eu não sei, eu sei que esse braço aqui tá mole, eu vou ter que dar um jeito. Bom, meus amores, ficou assim essa carinha modelada. Olha que coisa mais simpática, mais linda. Ai, gente, bom, vocês vão entender melhor quando eu estiver pintando, tá? Eu não vou deixar esses olhos original da Barbie, eu só deixei pra mim poder modelar olhos aqui por cima, né, no lugar certo. Aumentei o nariz da diva, tá? Porque o Fred tem uma lapa de nariz e deixei a boquinha dela pra fora. Agora eu vou deixar secar um pouquinho pra gente poder pintar. Vou até secar no secador pra gente dar um tchan. Mas assim, o que eu quero fazer? Qual que é a impressão que eu quero trazer aqui? A gente sabe que o Fred Krueger é o rei do terror dos anos 80, né? Ele foi muito babadeiro lá. Tudo bem que a gente tem muitos nomes importantes do terror, mas o Fred, ele trouxe propostas bem diferentes pra época, trazendo aí uma novidade, né? Um medo pra galera, que a galera tava assim, meu Deus do céu, se eu dormir, ferrou. Anos 80 é conhecido também por ter muito efeito prático nos filmes. Inclusive, no filme Gremlins, a gente tem no filme 2, a gente tem a Greta. Muito chique. Ela tem uma sombra azul, um batom vermelho, que isso é muito anos 80. Assim como a bruxa de A Convenção das Bruxas, que ela também tem um batom vermelho, sombra azul. Isso é muito característico nessas sombras coloridas, cores bem neon, chamativa, é bem anos 80. Então o que eu quero fazer? Quero fazer essa diva bem deformada, porém quero fazer essa diva super bem maquiada, sabe? Com essas referências dessas divas dos anos 80, né? Até mesmo assim de Lauper, que eu tava zoando aqui com o cabelo dela. Mas eu quero trazer essa maquiagem mais pesada, um cílião. Se vocês repararem bem, ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Se vocês repararem bem, eu modelei aqui, ó, um delineadão, que eu vou colocar aqui. Nessa parte aqui de dentro eu vou pintar de azul. Aqui também tem um delineadão. Aqui não dá pra ver direito por conta da luz que tá desse lado aqui. Mas aqui também modelei um super delineado. Quero fazer um batonzão vermelho, por isso que eu nem cobri a boca da diva, porque eu quero fazer ela sorrindo, porque ela é assim, ela é uma menina que ri, que sonha. Eita, que menina risonha. Tô empolgada, gente. Gostei desse rostinho, ficou super deformada, ficou super horrorosa. E é exatamente isso que a gente quer. Primeiro eu vou usar esse pincelzão aqui pra gente pintar a cara dela toda. E depois eu vou usar o pincelzinho pra gente fazer os detalhes.
Gente, a gente sabe que o Fred é babadeiro, que ele serviu. Acho que o grande sucesso do Fred foi exatamente isso, né? Ele ter trago essa novidade. Que já tinha bastante slasher quando o Fred nasceu. E, inclusive, já existia o Jason. Já se tinha criado algumas regras do slasher, como as Final Girls, que foi criada lá no Massacre da Serra Elétrica, que foi o primeiro filme de slasher que teve aí na história, pelo menos famoso, né? Ali se criou muitas regras, como as Final Girls, como uma arma icônica, um assassino super agressivo e medonho, e perseguição, correria e estilos diferentes de desviver as pessoas, né? Os integrantes ali do grupinho. Como já tinha muitas regras acontecendo, o Fred já chegou com um bonde andando e trouxe essa proposta diferente de ser um demônio dos sonhos, né? E eu acho que trouxe uma proposta muito boa, viu, gente? Porque realmente tem como você explorar muita coisa dentro dessa temática, né? E eu acho que eles foram muito sagazes na hora de compor esse personagem. Só que depois, os filmes do Fred, o primeiro filme é incrível e tudo mais, o segundo já é assim, né? Aquela coisa, primeiro, segundo, terceiro, vai caindo, né? Vai decaindo a qualidade. Mas a gente tem um crossover que vem anos depois, que é o Fred versus Jason, aonde dá uma ressuscitada ali na franquia, tanto de Sexta-feira 13 quanto de Fred Krueger, né? Só que aí o que acontece, uma coisa que as pessoas não estavam esperando, era pra existir um crossover entre Fred versus Jason versus Ash Williams de A Morte do Demônio, né? Evil Dead. E lá era pra acontecer esse filme e tudo mais. Não aconteceu porque o Sam Raimi, que é o diretor que ia fazer essa obra, né? Que tava fazendo Homem-Aranha na época, o do Tobey Maguire, a primeira trilogia do Homem-Aranha no cinema. Ele queria que o Ash matasse o Fred, né? E aí o pessoal, né, o estúdio criador do Fred falou assim, então, não tem como você matar o Fred, porque senão a gente vai ficar sem franquias futuras, né? E ele ficou tipo, não, depois vocês arranjam um jeito, né, gente, de trazer ele de volta. Mas a produtora não quis muito, então foi ali um bate-pé de egos e não foi nem lá nem cá. Mas pra nossa felicidade, nós temos os quadrinhos de Ash versus Jason versus Fred. Lá nos quadrinhos a gente descobre muita coisa legal, né? Tipo, o Fred atrás do Necronomicon, porque ele quer se tornar muito poderoso. Bom, e no final do Fred vs Jason, a gente vê o Jason saindo com a cabeça do Fred, né? Meio que dando a ilusão que ele venceu. Mas logo a gente vê o Fred sorrindo lá e tal. A gente sabe que não é tão fácil de derrotar o Fred Krueger. E aí, o Fred vs Jason vs Ash é a continuação certeira. Tipo, aí aparece o que o Jason fez. Ele coloca a cabeça do Fred do lado da cabeça da mãe dele. Aí o Fred fica fazendo a cabeça do Jason, e enfim, pra quê? Pra achar o Necronomicon, porque lá ele, no Necronomicon, ele vai arranjar um jeito de vir ao mundo real e se tornar muito poderoso. Esse vai e vem de manipulações é onde eles esbarram com o Ash, né? E aí eles acabam descobrindo que a Pamela Voorhees, que é a mãe do Jason, usou o Necronomicon há um tempo atrás para poder trazer o Jason à vida. Então a gente começa a descobrir algumas coisas e tal, algumas linhas de envolvimento entre os dois filmes. Enfim, gente, é bem legal. É um quadrinho super raro. Acabou não lançando o filme, né? Mas esse quadrinho acabou lançando. Você pode achar ele na internet, né? Tem alguns canais do YouTube que é mostrando a galera lendo, um efeito sonoro, é super legal. E tem pra comprar também, só que é tipo bem caro, gente, que eu já procurei pra comprar e assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Deixa quieto. Vocês sabiam dessa curiosidade, desse crossover gigantesco, gente? Eu fiquei passada, tá? Já faz um tempo que eu sei disso, mas quando eu descobri, eu fiquei bem passada. Falei, gente, esse filme ia ser incrível, por que não lançou, sabe? Mas tudo bem, né? Quem sabe no futuro próximo. Apesar que eu acho que não, né? Apesar que, gente, vai vir aí, em 2028, que já foi confirmado, um novo filme do Fred Krueger, né? E o que vocês estão esperando? Eu tô esperando muito, tá? Muito mesmo. Tô bem ansiosa. Eu vi alguns rumores, não sei se é real, gente. Mas eu ouvi alguns boatos que o diretor de Obsession que vai dirigir o novo filme do Fred Krueger. Então, assim, vai tá babado. Amores,
olha como ficou a nossa mãezinha Gruger. Olha que linda, eu amei muito. Eu fiz um pouquinho de cachos nesse cabelo, mas bem pouquinho mesmo. Tipo com cola, sabe? Porque eu queria fazer o cabelo dela meio diva, meio derretendo. E eu acho que cumpriu aqui. Acho que tá servindo esse cabelo, né? E aí, gente, ficou assim esse rostinho. Eu passei um pouquinho de cola pra selar. E depois passei o verniz fosco, mas não foscou tanto, né? Tô querendo foscar mais essa cara, tá muito brilhante, tá vendo? E eu queria ver se eu conseguia deixar um pouco mais fosca. Mas, assim, o que vocês acharam da cara da diva? Eu achei ela muito maléfica, muito chique. Essa sobrancelha ficou assim, sabe? Uma coisa assim, muito girl. Não fale comigo. Nossa, eu amei muito, gente. Tá bem uma vibes meio Marilyn Monroe, meio Fred Krueger. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. O que vocês acharam, gente? Coloquei a maquiagem que eu falei que eu ia colocar, né? Uma vibe assim mais anos 80, um batonzão vermelho, uma sombra azul. Acho que remete e traz essa sensação, né, dessa época que foi assim, o auge da maquiagem colorida. Eu gostei bastante. Fiz esse cílio, esse delineado puxadíssimo, né? Uma boca bem carnuda. E claro, feridinhas. Olha aí. Uma coisa assim, bem. Olha que garota. Eita, que garota linda. E é sobre, gente. Agora a gente vai fazer a roupa dessa doll. E a roupa dela, quero fazer algo gola alta, tá? Quero fazer algo gola alta. Não sei se eu faço um vestido com luvas, sabe? Luvas grandes. E em uma das mãos eu coloco a mãozinha de garra. Não sei direito. Aqui é só possibilidades, gente. Só possibilidades, supostamente. Não sei se eu faço uma vibe de rendas. Que eu tenho aqui umas rendas bem babadeiras, vermelha e preta, pra fazer a roupinha. De qualquer forma, vamos lá pegar os tecidos. Gente, consegui deixar o rosto dela menos brilhante. Passei mais uma camada de verniz fosco. Só que antes de passar o verniz fosco, eu passei um pouquinho de pó compacto e, assim, com um pincel molhado, eu fui tirando das partes que eu queria deixar mais evidente, né? Sem o pó deixar meio esbranquiçado. E passei o pó e depois o verniz. E aí ficou bem assim. Eu amei muito, porque tirou muito do brilho, gente. Tava muito brilhante. Eu separei estes sapatinhos pra gente fazer pra diva. Eu vou pintar esses sapatinhos de preto. Separei também esta saia de veludo, que é bem na paleta de cores do Fred Krueger, né? Eu tenho essa saia de veludo aqui, que era da minha Barbie Collector, que virou a Elvira. E eu tava doida pra usar em alguma doll, gente. E cá estamos, que eu acho que vai ficar bem com cara de diva. Uma coisa assim, bem anos 50, meio Marilyn Monroe. Mas ao mesmo tempo, um belo pesadelo, né? Então, como é uma saia longa, eu acho que remete também um pouco dos vestidos meio de bruxa, né? Tem esse material mais pesado que é o veludinho, né? O veludo que é um material mais pesado, mais denso. Então é uma saia de alta qualidade, gente. Eu tô muito louca pra usar ela nessa doll. E também trouxe este cachecol aqui, que eu acho que roupas mais invernais remete bastante o pullover, né? Que o pullover do Fred é uma vibe mais invernal. Também é dessa mesma Barbie Collector, essa peça aqui. Mas eu também queria muito usar, eu acho que agora é o momento. Por trás esse tom ferrugem, né? Essa coisa meio covil do Fred, né? Que o Fred sempre fica no meio de umas ferragens lá, umas coisas assim meio doida. E aí tem esses tons meio vinho também pra combinar com a sainha. Essas duas peças eu já tinha aqui no meu armáriozinho de Barbies. Mas ainda assim tem a parte do pullover pra fazer. E a gente vai fazer. Quero que ela se torne um pesadelo dos anos 80, né? E eu acho que vai ficar tudo ela assim. Já pensou se fosse tipo uma encharpe também, gente? De vez fazer um chapéu, ser uma encharpe. Aí ia ficar tudo, ia ficar muito chique também, né? Aí vou fazer as garras dela, vai ficar uma coisa assim meio dimitresco também, uma coisa mais classuda, né? Vou pintar esse sapatinho de preto e ela vai virar uma diva aniquiladora de almas no pesadelo. Gente, entre muitos panos e costuras e recortes, a gente chegou em algumas conclusões, tá? Ela tá assim, bem senhora, uma vibe bem senhora.
né? E eu quero que ela fique essa vibe bem senhora mesmo, porque é aquilo, né? Eu quero que ela fique na vibe de bruxona, bem pesadelo, anos 80, que eu tava falando pra vocês, né? Como referência também foi ali um pouco das divas dos anos 50, dos anos 40, né? Enfim, eu acho que ela tá bem a cara de um pesadelo mesmo. Bom, a saia ficou assim no corpinho dela. Esse sapatinho ficou assim, pintadinho, ficou uma graça, né? Gostei muito. E coloquei essa blusinha aqui por debaixo, tá? Coloquei essa blusinha aqui por debaixo, porque também pego as referências, não só em si do Fred Krueger, mas também de tudo o que compõe o Fred, né? Então, se você vê lá quando o Fred aparece nos pesadelos, ele sempre leva as pessoas para um lugar um pouco mais metalizado, né? Para algumas fábricas onde tem muita fumaça, muito cano, muito ferrugem. Então, quero trazer essas cores, né? Quero trazer esse sentido também para esse look dela. E, obviamente, nesse formato super classudo. Esse formato super classudo, porque estamos falando de divas, né? A gente tá fazendo divas fashionistas do terror. Então, assim, ela tem que ficar com essa cara de senhora rica, ao mesmo tempo uma bruxa medonha. E aí, o que acontece? Fiz essa blusinha por baixo só pra ter esse suporte, porque não é ela que vai ser o destaque, né? O destaque vai ser esta encharpe aqui, ó. Eu tinha este tecido aqui, né? Que é das cores do pullover. Tudo bem que essa parte preta lá no pullover é verde escuro, mas esse aqui foi o que chegou mais perto do pullover que eu tinha aqui. E tem essas rendas, né? São rendas preta e vermelha. E eu achei tudo, porque eu acho que casa muito com as queimaduras do rosto dela, né? E tudo mais. Não sei, dá esse detalhe. E eu queria colocar este babado aqui, né, gente? Queria colocar esse babado aqui, ó. Fazer tipo uma encharpe, uma coisa assim, bem let's go, né? Tô pensando ainda se vou fazer isso mesmo. Falando nisso, modelei o chapéu com biscuit e esqueci de filmar, gente. Ai, que ódio. Mas tá ali na janela secando, já pego pra vocês verem, porque ficou tudo. E aí, é um chapelãozão, assim, sabe? Meio caído, bem de madame mesmo. E aí, o que acontece? Eu quero fazer essa parte aqui, tipo assim, ó. Tipo um babado, meio que caiducho, assim, pro lado, sabe? E aqui eu vou colocar essa luva nessa textura aqui, ó. Pegando daqui até embaixo. E aqui a gente começa a fazer a luva com os dedos de garra. E eu acho que vai ficar uma coisa meio madame, meio Lady Dimitrescu, né? Eu quero trazer, assim, essa coisa bem classuda da Dimitrescu, sabe? Eu acho que é a vibe, é a vibe. Senhoras ricas, é isso. Eu quero fazer com essa Freda as senhoras ricas. A gente precisa colocar um nome, né? Freda Krueger não dá. Tem que ser Fredia. Fredia Krueger. Ou o sobrenome tudo bem, né? Ser Krueger, mas o nome tem que ser Frida. Ótimo, Frida Krueger. E aí eu quero fazer uma ombreira, quero prender aqui pra ficar numa gola alta, tá vendo, ó? Como eu vou fazer? Não sei, vamos descobrir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esse babado num formato arredondado. E aí, gente, pra ficar assim meio ombreira, assim, ó, meio quadraducho, eu preciso... Eu acho que eu vou acabar colando, sabe? Colar aqui, pra ir dando os formatos. Porque se eu for dar pontinhos, ainda mais nesse tecido aqui que é um pouco borrachudo, acho que vai ficar muito grosseiro. Acho que eu vou pegar a cola e vou pingando de pouquinho em pouquinho, sabe? Pronto, gente, colei aqui rapidinho. Colei um pinguinho aqui, outro pinguinho aqui e pronto. Olha essas ombreiras, fala sério, tá muito anos 80, não tá? Eu amei, gente. Ainda quero colocar isso daqui e não sei como. Não sei se eu coloco tipo como assim, sabe? Uma vibes meio em Sharp. Pra ficar uma coisa assim, senhoras ricas. Acho que em Sharp ia ficar também, ia acabar um pouco com a silhueta, né? Até porque ela vai ter o chapelão. Então, acaba que eu nem sei se eu vou usar mesmo isso daqui, gente. Porque se eu colocar também como cachecol, também não vai dar ênfase para as ombreiras que eu fiz. Então, vamos retirar o cachecol dos planos. Porque essa mãezinha aqui tá com seu belo manto e com ombreiras belíssimas. E, obviamente, uma blusa bem anos 80 por debaixo. E agora a gente vai fazer este bracinho aqui. Uma luva alta. Amores, dei uma coladinha, olha só, ficou tudo, ficou chique. E agora eu vou fazer a luva aqui, né?
que é onde vem as garras da gata, que é uma coisa assim muito forte. Então, vamos anarquizar? Vamos anarquizar. Amores, tá aqui o arame. Eu tentei cortar ele menorzinho. Claro que, né? Esse daqui não é o tamanho menor que eu tentei cortar. Mas eu tentei cortar ele, tipo, bem pequenininho aqui, assim, na pontinha mesmo, sabe? Bem aqui, assim, ó. Tuc. Gente, minha mão melhorou bastante, olha só. Tô usando bastante pomadinha, tomando remédio. Ai, que alívio, viu? Porque tava babado, tava coçando que só a peste. Ó, aí eu tava tentando cortar assim pequenininho, só que essa ponta, ela fica muito redonda. E esse arame, ele é quase da grossura do dedo dela mesmo, assim, sabe? Ele só é um pouco mais fino. Então a ponta ia ficar assim, quadrada. Eu não sei se ia ficar tão interessante essa ponta quadrada, sabe? Eu tenho um outro arame bem fininho também, só que ele é muito fino, ele é tipo aqueles arames cabelo de anjo, que ele é bem maleávelzinho, quase como aquele arame de pão, sabe? De pão de forma. Então, ele é muito, muito fininho. Então, assim, não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Descartei a ideia do arame. Então, fiquei procurando alguns plásticos, algumas coisas para poder modelar essas garras. Eu achei essa tampinha, aonde eu vou cortar no formato das garras, colar nos dedos dela e pintar com um esmalte que eu tenho aqui, que é nessa pegada aqui, ó. Bom, vou colar aqui as garrinhas e volto aqui com esse projeto pronto pra vocês verem como que tá ficando. Meus amores, esse foi o resultado da nossa Lady Kruger. O que vocês acharam? Eu tava muito louca procurando um nome pra ela. Podia ser Frida, Freda, Fredia. Eu escolhi Lady Kruger porque eu acho que ela tá super classuda. Ela imprime uma senhora super rica. Eu queria muito trazer esse glam pra ela, porque a gente tá falando de divas do terror, né, meu amor? Então tem que ser uma diva bem classuda mesmo. Eu trouxe, e essa inspiração veio muito forte de diva, acho que é porque o Fred tem um chapéu, sabe? Aí uma coisa foi engatilhando a outra. Então assim, eu já tinha uma ideia mais ou menos na minha cabeça, que eu queria fazer uma coisa meio dimitresco, queria fazer uma coisa com Convenção das Bruxas, que eu passei falando o vídeo inteiro de Convenção das Bruxas. Mas eu acho que no final das contas, imprimiu um pesadelo muito chique, né? Então assim, eu gostei muito desse resultado. Essa saia de veludo, tava louca pra usar, é a cor do Fred Krueger. Esse vinho, né, assim, mais fechado, né, esse material mais pesado que é o veludo. Eu amei muito o resultado dessa doll. Gostei muito dessa blusinha, né, que é tipo uma capa, né, pra representar o pullover. Eu acho que deu todo um mistério, né, só uma das mãos aparecendo com as garras. Foi bem difícil fazer essa garra, viu, gente? Nossa, como deu trabalho pra fazer. Mas eu gostei muito do resultado. É bem pequenininho, então não dá pra detalhar tanto. Pelo menos eu não sei detalhar tanto um objeto tão pequenininho. Mas eu acho que deu pra imprimir uma luva perigosa, não deu pra imprimir? E ao mesmo tempo bem estilosa? Agora sim, de longe, o rosto foi minha parte favorita, gente. Eu amei. Na hora que eu comecei a modelar, e eu terminei de modelar, eu fiquei com um pouco de medo de não dar certo. Na hora que eu pintei, ficou muito brilhante também. Eu fiquei com muito medo de dar errado. Foram muitas camadas, mas assim, foi uma surpresa atrás da outra pra mim essa doll. E eu amei demais, gente. O chapéu eu fiz off câmeras, sem querer.
Porque pra mim eu tava filmando, mas quando eu fui ver tava tudo pausado. E eu já tinha terminado de fazer o chapéu. Eu falei, quer saber? Deixa de elemento surpresa. O que vocês acharam desse chapelão, gente? Fiz no biscuit, pintei com tinta acrílica e passei o spray fosco pra dar aquele tchan, né? Bom, meus amores, é isso. O que vocês acharam? Eu amei demais. Ficou muito classuda, muito senhora dos seus pesadelos. Então já vai deixando o seu like, comenta bastante pra engajar bastante a mãezinha. A gente tá crescendo cada dia mais nesse canal e é graças a vocês que estão aqui assistindo, comentando, engajando. Gente, isso me ajuda demais, sério. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui fazendo acontecer. Espero que vocês estejam gostando dessa série de divas do terror de uma forma um pouco mais diferenciada. Também tô tentando trazer um pouquinho mais de curiosidade pra vocês. Inclusive, o bafão de hoje foi doido, né, gente? Vocês sabiam que tinha esse rolê do Fred versus Jason versus Ash? E que a mãe do Jason ressuscitou ele lá quando ele morreu afogado com Necronomicon. Eu tô assim, em pânico. Nada melhor do que uma fofoquinha de terror, né? Eu amo. Mas enfim, meus amores. Não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais também. E sábado que vem nós estamos aqui novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo programa, meus amores. 6h15 da tarde, todo sábado, tá? Eu e vocês. Não esqueçam e estejam aqui pra gente fofocar mais e ver mais Barbies incríveis nesse canalzinho, meus amores. Um beijo. E até o próximo episódio. E tchau!